Irmãos, nós que aqui ficamos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 1. A partir do verso 5. A carta de Paulo a Tito, capítulo 1, a partir do versículo 5. Me permita introdutoriamente dizer aos irmãos que nos 2 últimos domingos eu não estive aqui na igreja. Há 15 dias atrás estava com gripe, resfriado, uma gripe bem forte. Então a prudência nos manda, nos orienta a ficar em casa. Não foi Covid, graças a Deus. E no domingo passado nós estávamos, eu, Ariane e toda a família na Bahia. Fomos lá porque Deus recolheu Dona Cid. Agradecemos, aproveitamos o ensejo para agradecer a igreja, as orações, o apoio, o conforto que nos foi transmitido, O coração é saudoso, mas confiante de que ela está nos braços do Senhor. Essa certeza traz todo o conforto que o nosso coração tanto precisa, tanto necessita em momentos como esse. Então, nós não continuamos, as nossas exposições no Evangelho de João. O presbítero Jorge esteve aqui tratando de temas, inclusive, concernentes a este mês que comemoramos, o mês da Reforma Protestante. E hoje eu ainda não retorno ao Evangelho de João, haja vista que nós temos eleição, assembleia convocada da igreja para a eleição de presbíteros no próximo dia 7 de novembro, se eu não estiver enganado, mas deve ser isso mesmo. 7 de novembro próximo. Então nos compete trazer uma palavra de instrução para a igreja, no que diz respeito à figura do presbítero, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Hoje se encerra o prazo das indicações. Nós temos 3 mandatos vencendo: presbítero Domingos, presbítero Henrique e presbítero André. Então, são 3 vagas, continuam as mesmas vagas, e democraticamente a igreja já foi instada a, se porventura assim o desejar, indicar o nome de irmãos, homens civilmente capazes, que são membros da igreja, para que possam então representá-los. Mas o que é que a palavra de Deus fala a respeito da figura do presbítero? Hoje, então, a gente vai fazer aqui algo um pouco diferente. Não vai ser aquela mensagem como no modelo mais de mensagem, mas talvez um modelo mais de estudo. Mas não deixa de ser a exposição da palavra de Deus. Até porque tudo que nós vamos abordar nesta manhã tem como base a palavra de Deus. Até porque também a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem como princípio norteador de todas as suas ações, de toda a sua prática, a palavra de Deus. Não é diferente na nossa eclesiologia. O que é eclesiologia? É aquela doutrina que trata das coisas concernentes à igreja do Senhor Jesus, a igreja visível do Senhor Jesus. Nós somos aqui parte dessa igreja, a 7ª Igreja Presbiteriana de Maceió é parte da igreja visível do Senhor Jesus. Uma pequena parcela dessa igreja, mas com certeza guarda a sua importância. E a forma como nós nos organizamos, a forma como nós somos igreja, está intimamente relacionada àquilo que nós acreditamos da palavra de Deus. Então nós vamos ver esse texto de Tito, capítulo 1, do verso 5 ao 9. Dele nós vamos tirar algumas lições que são preciosas para o nosso entendimento, para a nossa instrução. Mas até antes de chegar nesse texto propriamente dito, no primeiro momento nós vamos passear por alguns outros textos, especialmente do Novo Testamento. Mas vamos ler Tito capítulo 1, do verso 5 ao verso 9, que diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível,
como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio sobre si. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, para convencer os que o contradizem. Nós já oramos, que Deus possa abençoar de fato e de verdade o estudo nesta manhã, o texto sagrado possa ser aplicado, meus amados irmãos, às nossas vidas. O nosso ponto de partida é a existência de presbíteros. Existem algumas denominações, algumas igrejas, que a figura do presbítero ela não existe, ou pelo menos não existe como nós praticamos na nossa igreja. Mas obviamente que esse tema é um tema muito caro para todos nós, afinal de contas nós somos uma igreja presbiteriana, não sei quantos já fizeram essa associação, mas obviamente o nome está intimamente ligado à forma de governo. E a forma de governo exercido na Igreja Presbiteriana do Brasil, e aí até nos outros ramos de igrejas presbiterianas também, Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Presbiteriana Conservadora, né? Igreja Presbiteriana Fundamentalista, Igreja Presbiteriana Unida, apesar de teologicamente existirem várias divergências nessas denominações, nesses ramos, né, do presbiterianismo brasileiro, a Igreja Presbiteriana do Brasil, de fato, é a mais antiga, segundo vem a Igreja Presbiteriana Independente, em 1903, um cisma que existiu lá em São Paulo, há muito tempo atrás, e se espalhou pelo Brasil. As outras eu não vou lembrar a data, mas todas essas igrejas têm como forma de organização a figura de presbíteros, a instituição de conselhos. Será que essa é uma invenção humana? Ou será que nós podemos identificar a figura do presbítero lá na igreja do Novo Testamento? Nós não temos tempo, eu não vou abordar essa transição de uma figura que já existia no Antigo Testamento, a figura do ancião, a figura daquela pessoa que pela sua experiência de vida ocupava um status, um cargo, vamos assim dizer, de importância dentro de Israel, dentro das sociedades ali estabelecidas. Nós vamos fazer aqui um recorte a partir do Novo Testamento, a partir da igreja cristã. E a primeira afirmação que eu faço para os irmãos nessa manhã é que na igreja cristã dos primeiros séculos existia a figura do presbítero, que muitas vezes se confundia com a figura do bispo, do pastor. Talvez a ideia de bispo fosse a ideia de alguém que tinha a gerência num espaço territorial maior, tipo um coordenador, não é? Tipo um pastor de pastores, alguma coisa nesse sentido. A figura do presbitério, ela se faz presente também, dos concílios se fazem presentes também. Já no primeiro momento, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, de Tito, fica claro que o apóstolo Paulo orienta, inclusive, a Tito, não é? Para que ele pudesse constituir presbíteros, né? De acordo com a sua instrução, de acordo com a sua observação ali nas cidades que Tito passasse, não é? Na cidade que ele pastoreava. Então a figura do presbítero ela é muito presente, muito real no Novo Testamento. E como eu falei, nós vamos ver alguns textos a respeito disso. Então eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 30. Diz assim, meus amados irmãos, a palavra do Senhor. Atos 11, 30. Nós estamos aqui diante da viagem missionária do apóstolo Paulo, não é?
os cristãos são chamados, acho que pela primeira vez, de cristãos em Antioquia. Verso 30, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Veja, a gente não vai entrar nos detalhes do texto. Para nós, o que basta nesse instante, nesse momento, é que o texto aqui, de forma assim muito clara, muito objetiva, fala-nos da existência de presbíteros na igreja lá no início. Só que nós precisamos entender a figura do presbítero como a figura de alguém que tem um ofício, alguém que tem, entre aspas, aqui um cargo. Cornelis Van Dam é um autor que escreve sobre a figura do presbítero. Ele tem uma definição de ofício que eu achei bastante interessante e trago para os irmãos. Ele diz assim: um ofício eclesiástico pode ser definido como uma tarefa dada por Deus para o serviço específico, contínuo e institucional à sua igreja, visando a sua edificação. Então, quando nós pensamos, quando nós falamos de presbíteros, nós estamos falando de homens que têm esse ofício. Quando nós pensamos nesse ofício, nós estamos pensando em alguém que tem uma função, que tem uma tarefa. Essa tarefa, obviamente, dada por Deus. Um serviço específico dado por Deus, que deve ser desenvolvido no âmbito da igreja, de forma contínua, na instituição, na própria igreja, com um objetivo. Obviamente que o objetivo maior sempre é a glória de Deus, mas o objetivo específico é a edificação da igreja, é a edificação do corpo de Cristo. Então, meus amados irmãos, se nós entendemos e pensamos na figura do presbítero como alguém que tem um ofício, como alguém que recebeu de Deus uma tarefa específica, nós não podemos pensar na figura do presbítero como alguém que não tem o dom para ser presbítero. Ou, deixa eu ampliar essa ideia, dons. Na realidade, eu entendo que o presbítero deve possuir alguns dons. E todas as vezes que eu falo de presbítero, obviamente eu me refiro à figura pastoral também. O dom do ensino, o dom da hospitalidade, o dom de presidir, de administrar, de liderar. Existem dons específicos para um ofício específico. Isso, obviamente, é diferente daquela missão de Deus dada a todos nós. Por exemplo, todos nós devemos evangelizar, os irmãos concordam comigo? Mas existem pessoas que foram capacitadas, e quando eu digo capacitadas, especialmente por Deus, com o dom da evangelização. Você não conhece pessoas que têm uma capacidade diferente? Todos nós devemos orar. A oração faz parte da vida cristã, eu não tenho dúvida que sim. Mas existem pessoas que têm uma qualificação, uma capacidade maior no que nós chamamos de dom de intercessão. Aqueles homens e aquelas mulheres que de fato se destacam no meio da comunidade cristã no quesito oração. São homens, são mulheres de oração. Existem aqueles que têm o dom de presidir, de liderar, de direcionar a igreja, de governar a igreja do Senhor Jesus. E essa função, ela compete aos presbíteros. Eles, de fato, têm vamos dizer assim, essa incumbência de governar a igreja do Senhor Jesus. Veja comigo, Atos capítulo 15, a gente vai vendo aqui. Nesse texto de Atos capítulo 15, nós estamos dentro do primeiro concílio que existiu na igreja. Havia uma divergência entre se deveria haver a circuncisão, né, dos gentios que estavam se convertendo ao cristianismo. A gente precisa lembrar que o cristianismo começa dentre os judeus, que já haviam passado pela circuncisão. Essa discussão ela é amplificada, ela é aumentada, e a igreja então se reúne em Jerusalém, os apóstolos, a igreja do Senhor Jesus, para deliberar sobre o assunto, para decidir sobre o assunto. E aí nós olhamos, por exemplo, no capítulo 15, né, o verso 2, que diz assim: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão. Veja, o que é que estava existindo? Uma forte discussão sobre um tema.
um tema que diz respeito ao governo, um tema que diz respeito à vida da igreja, um tema que diz respeito à teologia da igreja. Contenda e não pequena discussão com eles. Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e... O que, irmãos, está dizendo aí no texto? Aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Quando eu olho para esse texto, qual é a informação que nos é dada aqui? Existia uma dificuldade, um problema, uma divergência que estava gerando a discussão, todos são convocados a Jerusalém e lá, diante da liderança, a igreja discute o tema e ali vai ser aprovado uma resolução sobre aquela questão para se colocar um ponto final naquela discussão que com certeza não estava fazendo bem para a igreja. E o texto diz então que as pessoas estão diante de quem? Dos apóstolos e dos presbíteros. Nós encontramos aqui, portanto, os presbíteros numa função de liderança. Avance mais um pouquinho aí e veja o que diz o verso 6. Então se reuniram os apóstolos e, mais uma vez, os presbíteros. Para quê? Para examinar a questão. Irmãos, eu olho aqui e vejo exatamente o que acontece na Igreja Presbiteriana do Brasil. Se temos uma discussão, se temos uma divergência, se algum tema não está devidamente pacificado no nosso meio, o que é que se faz? Se leva ao presbitério, se leva ao sínodo, que é um concílio maior, se leva à Assembleia Geral, ao Supremo Concílio da nossa igreja, que é o concílio maior, que rege a Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse concílio é formado por quem, irmãos? Presbíteros. Pastores, presbíteros docentes, aqueles que estão responsáveis pelo ensino. Presbíteros regentes, aqueles que lidam com a área mais administrativa da igreja. Então esse concílio, ele se debruça sobre o tema, é exatamente isso que aconteceu aqui em Jerusalém, conforme o registro de Atos capítulo 15. Então compete aos presbíteros a liderança. E se compete aos presbíteros a liderança, se requer dos mesmos também dons apropriados para essa liderança. E, obviamente, um dos dons apropriados é, de fato, o dom de presidir, é o dom de liderar, não é? É o dom de estar à frente do governo da igreja. Ainda no capítulo 15, nós temos mais informações. Veja aí o que diz, por exemplo, o verso 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Mais uma vez, a fórmula aqui está muito presente. Apóstolos e presbíteros. Apóstolos e presbíteros. Pareceu bem a estes. O parecer final, ele é lavrado, né? O parecer final é destacado. A discussão se deu, a solução foi feita, o problema está sendo pacificado no meio da igreja, sob a autoridade, naquela época, dos apóstolos e dos presbíteros. Eu não sei se você parou para refletir ou bateu essa curiosidade. Pastor, o texto fala de apóstolos e presbíteros. Presbíteros nós temos, e apóstolos? Não os temos mais. Os apóstolos foram aqueles escolhidos ali no momento do Senhor Jesus Cristo. Reverendo Augusto Nicodemos tem uma frase que eu acho simplesmente fantástica, né? Extremamente inteligente. Quando ele diz que apóstolo bom é apóstolo morto. Se existe apóstolo vivo, não é um apóstolo bom, porque não é apóstolo nos termos do colégio apostólico. Você pode fazer aqui uma interpretação etimológica da expressão apóstolo, não é, enviado para, e aplicá-la a vários contextos, não há nenhuma dificuldade com relação a isso. Mas nós não podemos entender a figura de uma liderança que hoje é chamada de apóstolo nos moldes do colégio apostólico, daqueles que foram escolhidos diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Essa função, ela não existe mais na igreja do Senhor Jesus. Mas, obviamente, os presbíteros continuaram.
os discípulos continuaram. Em Atos capítulo 6, novas funções vão sendo criadas. Em Atos capítulo 6, qual foi a função? O outro ofício que foi criado na organização da igreja. Vocês lembram? Qual foi? Atos capítulo 6? Os diáconos foram criados. A igreja é dinâmica. As funções se dão na forma da necessidade. E, obviamente, quando nós pensamos em igreja, quando nós pensamos numa comunidade, quando nós pensamos no ajuntamento de pessoas, nós não podemos prescindir a figura de um líder ou a figura de líderes. A igreja presbiteriana, na realidade, não tem a figura daquele líder principal, não é? A igreja presbiteriana, ela é regida pelos concílios, ela é regida por esse conselho. O verso 23 ainda fala isso, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros. Apóstolos e presbíteros. Mas avancemos um pouco mais, para a gente entender a respeito dos presbíteros, né? Capítulo 16, verso 4, diz assim: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém. Quem tomou em última instância essas decisões? O concílio. E o concílio é formado por apóstolos, por presbíteros. É a liderança. São aqueles homens responsáveis por conduzir o povo de Deus. Avance um pouquinho mais, ainda no livro de Atos. Obviamente que o livro de Atos para nós é importante, é fundamental, porque é o livro histórico que narra a história dessa igreja que está nascendo ali em Jerusalém, se espalhando, não é? A partir de Jerusalém. Atos capítulo 20, verso 17, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Qual é a informação que nós temos aqui? A informação de Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso era a igreja presbiteriana? Se tinha presbíteros, era. Se essa era a forma de governo, era presbiteriana. Mas poderia ser também, pastor Misael, chamado de igreja assembleiana, porque era uma assembleia reunida. Obviamente que eu não estou falando aqui da nossa denominação especificamente, mas do conceito das palavras para que os irmãos entendam. Na forma de governo está muito claro diante dos nossos olhos que existiam homens que governavam aquela igreja. Nós temos os apóstolos, todos eles morrem, seguem-se aos apóstolos, né? O que nós historicamente chamamos de pais apostólicos, são aqueles primeiros, né? Os primeiros sucessores dos apóstolos que ainda tiveram contato com os apóstolos. Nós vamos chamar de segunda geração. Aí o nome já está mais sendo utilizado bispo. Tá certo? Aí vai ser o nome mais comum. A igreja está se espalhando, a igreja está se consolidando em várias cidades, em vários locais. Nessas cidades vão surgindo as lideranças, seja da figura do bispo, seja da figura dos presbíteros. Capítulo 21, para a gente fechar aqui um pouquinho essa parte mais de Atos dos Apóstolos. Capítulo 21, versículo 18, diz assim: no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Meus amados irmãos, eu pergunto a vocês, a igreja, diante dos textos que nós lemos, na igreja do Novo Testamento existia a figura do presbítero? Eu acho que a gente não tem dúvida a respeito disso. Quem é o presbítero? É aquele que tem o ofício da liderança. Algumas palavras para presbítero, né, ou etimologicamente, algumas expressões ou a etimologia traz-nos a ideia do presbítero como um homem experiente, como um ancião. Isso não impede que pessoas mais novas sejam também escolhidas e sejam eleitas, mas, via de regra, é importante que tenhamos homens experientes na condução do nosso trabalho, na condução do corpo de Cristo.
Aqueles que já passaram, né, pelos 40, pelos 50, sabem talvez muito mais do que os mais jovens, que têm talvez o ímpeto, né, que tenham talvez a força até física mais aguçada, mas os mais experientes sabem a importância da experiência, a importância da inteligência emocional na liderança, a importância de compreender algumas coisas. Eu tenho certeza, nunca conversei isso com o pastor Misael, mas aconteceu comigo, tenho certeza que provavelmente deve ter acontecido com ele. O tanto de coisa errada, pastor, que a gente às vezes faz no início do nosso ministério. Quando eu digo coisa errada, são decisões equivocadas, são palavras atravessadas, e que muitas vezes nós fazemos isso porque nós não temos o quê? A experiência. Os anos vão se passando e nós vamos ganhando essa experiência. Nós já vamos saber melhor a forma de falar, nós já vamos saber melhor a forma de ficar calado, por exemplo. No seminário, eu acho que eu até já contei isso para a igreja, o seminário é um exemplo muito interessante a respeito disso. Pelo menos na minha época foi assim, né? Eu estudei 4 anos de teologia. E é muito comum, você chega no seminário, os calouros, né, conforme a gente chama, é a pessoa que sabe tudo de teologia. Conhece Calvino de frente para trás, de trás para frente. Aí começam a vir as aulas, as dúvidas, os questionamentos. Aí no segundo ano o cara já percebe que não conhece tanto como ele achava que conhecia. Todas as certezas, né, que ele achava que tinha, algumas delas ele talvez não as tenha mais. Terceiro ano a coisa vai... E no 4º ano, você já tem alguém que você pergunta, olha, o que é que você acha? Você acha que o homem é constituído por... Só dando um exemplo aqui de uma discussão teológica, tá certo? O homem, a composição do ser humano, ela se dá de forma dicotômica ou tricotômica. O homem é formado de corpo e alma ou é corpo, alma e espírito? No início, no primeiro ano, a pessoa logo, eu acho que é assim, porque o teólogo está... No último ano, o cara já pensa um pouquinho mais antes de falar. E depois de 10 anos de ministério, as suas convicções vão sendo enraizadas mais e mais. Obviamente que isso faz parte do processo, não é, do conhecimento. E outras a gente vai simplesmente ter a compreensão de que existem coisas que nós só vamos saber quando estivermos na presença do Senhor. São mistérios mesmo que nós não sabemos. Não é o caso da tricotomia, dicotomia, e a despeito disso, para que não pare nenhuma dúvida, eu entendo que o homem é constituído de corpo e alma, ponto, tá certo? A minha postura é de dicotomia, só para fechar o parêntese aqui. Mas é necessário que tenhamos homens experientes. Agora, um outro dado que é interessante. Existem algumas igrejas, principalmente naquelas que o governo é o governo episcopal, é um governo de cima para baixo. Não há democracia nem representativa, tá certo? Que existem até nessas denominações a figura do presbítero, mas esse presbítero não é escolhido pelo povo. Não há uma eleição. Aí você pode dizer assim, não, pastor, que existe presbítero, eu acho que não tem dúvida. Nós lemos aqui vários textos. E essa história da igreja elegeu o presbítero? Atos capítulo 14... versículo 23. Atos capítulo 14, verso 23 diz assim: E promovendo-lhes em cada igreja, o quê? Me ajuda aí. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Obviamente, depois de orar com jejuns, os encomendaram. Então, meus amados irmãos, a igreja escolhia a sua liderança. Até porque não adianta eu chegar aqui na frente e dizer assim, olha, eu tenho o dom de presbítero, eu sou presbítero, eu sou isso, eu sou aquilo. É que nem na história da música, para a gente fazer uma correlação aqui. Não adianta eu dizer que sou músico se eu não sou músico, se eu não tenho talento, se eu não tenho dom, se eu sou desafinado, se eu não sei tocar nada.
Uma coisa é eu dizer que sou, outra coisa é a igreja reconhecer que eu sou. E quando nós falamos de dons e talentos, nós estamos falando também do reconhecimento da igreja. A igreja olha para aquela pessoa e diz, olha, nós reconhecemos nessa pessoa, de fato, uma liderança. De fato, alguém que está apto a nos governar. Então, nós vamos depositar o nosso voto de confiança nessa pessoa, elegendo, escolhendo-a como aqueles ou aquele que vai governar a nossa igreja. Eu vou abrir o espaço, como eu falei que hoje a forma seria muito mais de estudo, já eu vou abrir um espaço aqui para, se os irmãos tiverem alguma dúvida, tá certo? Dentro da minha capacidade, o que eu puder responder, eu vou respondendo. Mas um outro texto que eu gostaria de destacar, e a gente ainda vai chegar em Tito já, é Tiago capítulo 5, o versículo 14. Porque dentro dessa função de liderança, nós não podemos imaginar a figura do presbítero como alguém que lida apenas com as questões burocráticas, vamos dizer assim, não é? Com aquelas questões que estão distantes do pastoreio. Essa não é a perspectiva. Aqui em Tiago, capítulo 5, nós vamos encontrar, versículo 14, nós vamos encontrar a figura do presbítero, o presbítero auxiliando pastoralmente, não é? Ou pastoreando aquela igreja, pastoreando os irmãos, pastoreando o rebanho de Cristo. E na igreja presbiteriana nós temos essa ideia mesmo. Se você pega, inclusive, lá na seção 3, né, da nossa Constituição, a partir do artigo 50, que fala das funções dos presbíteros, das funções dos diáconos, né, as 8 funçõezinhas lá elencadas, vocês vão ver que muitas delas estão intimamente relacionadas ao pastoreio, é o presbítero andando junto com o pastor. E não pode ser diferente, sob pena da gente estar ou andando em círculos ou se autodestruindo. Então veja, o capítulo 5 de Tiago, verso 14, o texto diz assim, deixa eu botar o óculos aqui. Está alguém entre vós doente? Chame quem? Chame os presbíteros. Obviamente que hoje a gente vai chamar o médico, a gente vai chamar o SAMU, a gente vai chamar aquele que tem capacidade para isso. Mas lembremos que nós estamos falando de uma sociedade de 2000 anos atrás, né? E talvez algumas coisas não tenham mudado também não, que ainda hoje o pastor é chamado para socorrer um bocado de gente, né? A gente, na realidade, no ministério, o pastor Misael sabe disso, a gente faz de tudo, ou de quase tudo, né? A vestir morto, a socorrer doente, às vezes até confrontar bandidos, ou coisas dessa ordem, dessa natureza que, teoricamente, nem compete às funções ministeriais, não é? Mas que às vezes a demanda existe, é o corpo vivo, é a igreja, é a sociedade, são as pessoas tendo as suas necessidades. E aqui a necessidade é a necessidade do pastoreio, alguém que está doente precisa de uma oração, alguém que está doente precisa de um apoio. E obviamente que essa ação do visitar, do estar presente, ou de copastorear, ela deve existir na figura, irmãos, do presbítero. Tá certo? Tem outros textos para a gente explorar. Eu vou parar por aqui porque nós precisamos voltar a Tito. Mas nessa primeira parte eu gostaria só de deixar assim de forma muito clara aqui para os irmãos o porquê que nós elegemos presbíteros, o porquê que a igreja presbiteriana ela é governada por presbíteros, docentes e regentes. Porque nós temos esse entendimento da Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina que a igreja inicial, a igreja cristã ali no início, chamada por alguns de igreja primitiva, ela foi constituída dessa forma. Mas nós não podemos nos esquecer desses dons, desses talentos que o presbítero deve ter. Aí nós entramos numa segunda parte, que é a parte dos critérios, que é a parte da qualificação. Que obviamente para mim entra esses dons e talentos, essa capacidade dada por Deus, a capacidade de liderar, a capacidade de pastorear. Lembrando que você pode dizer assim, pastor, mas como é que se lidera?
o nosso exemplo maior sempre vai ser Cristo. Por exemplo, você quer aprender sobre a verdadeira masculinidade? Cristo é o exemplo. Você quer aprender sobre a verdadeira liderança? Cristo. Você quer aprender sobre administração? Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Há quem diga, inclusive, que Cristo foi o maior psicólogo que existiu na face da Terra. Eu não chego a tanto, mas digo que até psicologia você aprende com Cristo. Sociologia você aprende com Cristo. Política você aprende com Cristo. Cristo é o nosso exemplo, primeiro, é o nosso exemplo maior. E obviamente, meus amados irmãos, que é em Cristo que nós... e aí nós teríamos que ter aqui um estudo à parte sobre como liderar na perspectiva de Cristo. Seria um estudo interessante, quem sabe até a gente faça esse estudo mais para frente. Mas com certeza nós já podemos destacar aqui que essa liderança ela não pode ser jamais exercida naquela perspectiva ditatorial, não é? Eu mando, você obedece, ponto final. A liderança ela se dá pelo exemplo. A liderança ela se dá pelo despreendimento nosso em exercer aquilo que nós precisamos fazer. Por que, meus amados irmãos? Para mim seria, eu diria, entre aspas aqui, muito fácil. Fácil do ponto de vista das nossas falas, das nossas ações, mas difícil do ponto de vista do que é certo. Chegar diante dos irmãos e, como pastor da igreja, trazer aqui sempre exortações e apontamentos, quando na realidade a minha vida não anda de acordo com aquilo até mesmo que eu insisto tanto em falar. Então, a liderança, ela se dá pelo exemplo. A liderança, ela também é pastoreada, ela também é chamada a atenção. Eu, como pastor, não apenas da 7ª igreja, das 2 outras igrejas que eu fui pastor, em vários momentos eu fui chamado a atenção. Eu fui apontado falhas, equívocos, onde eu tive que me desculpar, onde eu tive que pedir perdão, onde eu tive que reconhecer o meu erro e tentar modificar a minha posição, a minha postura. Mas o que eu estou dizendo é que a liderança, ela se processa numa íntima ligação entre o discurso e a prática. Não vai existir ninguém perfeito. Vou falar por mim. Os irmãos não esperem de mim essa perfeição. Mas, obviamente, nós precisamos buscar isso. Esse é um alvo. Então, eu preciso estar incomodado no meu ministério todas as vezes que eu identificar ou que alguém me ajudar a identificar essa discrepância entre o falar e entre o fazer. Então, essa ideia de liderar, eu tenho um cargo, eu tenho um mandato, né? Eu tenho uma função e agora é do jeito que eu quero e agora você escuta eu falar porque eu sou presbítero, porque eu sou pastor, porque eu sou diácono, mas eu não chego junto, eu não... E aí a gente vai entrando aqui nas qualificações, não é? Eu tenho as minhas dificuldades nessas mais variadas áreas tratadas por Tito. E aí vamos entrar nelas. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu estou, conforme eu te orientei, escolhe presbíteros. Veja, a necessidade da figura do presbítero na igreja. Aí presta atenção, irmãos. Ele diz assim, conforme te prescrevi. Aí ele vai falar de qualidades que os presbíteros devem ter. Obviamente o sarrafo é alto. Nós presbíteros, eu particularmente, toda vez que leio esses textos, eu não fico muito confortável, porque eu enxergo um bocado de falha. Mas o alvo deve ser esse. A igreja precisa ter sabedoria e tentar identificar o máximo possível dessas qualidades nas pessoas que vocês vão escolher. O voto, meus amados irmãos, a escolha é nossa. Nós vamos fazer embaixo de oração. Nós não vamos fazer com baixo-assinado, com politicagem. Essas coisas não devem existir na igreja. Em hipótese alguma deve existir na igreja. Tá certo? As nossas decisões, elas devem ser tomadas embaixo de oração. Vamos lá. Primeiro ponto a ser destacado, a primeira qualidade, eu vou chamar de qualidades éticas, tá certo? De comportamento, de postura de vida. Ética relacionada também à vida espiritual. As duas coisas aqui andam juntas, tá certo? Alguém que seja irrepreensível. Irrepreensível é aquela pessoa que não é digna de repreensão. Então, imagina, eu conheço Fran
E a Fran tem uma vida tão correta, que eu não tenho nem o que falar. Nada, não tenho o que repreender. Não posso repreender o Marcos. Ele é irrepreensível. Tipo os nossos filhos. Não é? Eles não são assim, né? Irrepreensíveis. Alguma coisa nesse sentido. Tipo os nossos filhos. Né? Obviamente que a perfeição nós não atingimos. Mas quando nós falamos de irrepreensível, de alguém que tem essa postura, nós estamos falando de alguém que busca viver uma vida de santidade. Que está progredindo, que está avançando em santidade, que está lutando contra o pecado, que está lutando contra aquilo que é errado e sempre buscando ter uma postura correta. Meus amados irmãos, não é difícil enxergarmos nas lideranças, igrejas por aí afora, às vezes presbíteros e até mesmo pastores que estão bem distantes disso. Mas bem distantes disso mesmo. Pessoas erradas, pessoas errantes na sua vida, não é? Irrepreensível. Olha o texto, marido de uma só mulher. Parece que está chovendo no molhado, né? Parece que está falando de uma coisa óbvia. Mas é necessário deixar isso muito claro, né? Aqui está relacionado à sua ética familiar. Na realidade, a ética familiar está muito presente aqui, porque diz marido de uma só mulher e que tenha filhos crentes. A gente pega Timóteo lá, não é? Aqui a ideia, veja, é o governo sendo testado. Homens aqui presentes e aqueles que me escutam. Onde é que o nosso governo, o nosso sacerdócio, a nossa liderança, primeiramente é testada? Na igreja? Em casa. É em casa que a coisa funciona. Em casa é o primeiro lugar onde as coisas são testadas. Onde a gente vai ver se a nossa liderança está sendo de fato uma boa liderança ou a coisa desandou. Né? Então, os presbíteros, os pastores, eles vão brigar no casamento, eles vão discutir com as suas esposas, eles vão ter dificuldade com os seus filhos? Vão. Mas eles vão sentar, eles vão ajustar e eles vão progredir para ter uma família bem ajustada. Porque é isso que nós precisamos na igreja, de famílias bem ajustadas. E nós lideramos também pelo nosso exemplo. Os irmãos estão compreendendo? É algo difícil, eu não estou dizendo que é fácil, mas esse deve ser o alvo a ser buscado. Nós lideramos pelo nosso exemplo. E dentro das qualificações daquele que exerce a liderança na igreja, ele precisa ter essas qualidades éticas que estão relacionadas ao seu comportamento fora da igreja, no seu trabalho, alguém irrepreensível, alguém correto, alguém que seja honesto, alguém que não seja enrolado, que goste de coisa enrolada, que viva de mentira, que viva de falcatrua, que viva de coisa troncha. Nós estamos escolhendo a liderança da nossa igreja. Do ponto de vista familiar, alguém que tenha uma família bem ajustada. Se não está, comece a ajustar. Esse é o alvo, esse é o objetivo. É para aí que nós estamos avançando e seguindo, né? Tenham filhos crentes que não sejam acusados de dissolução, que não sejam insubordinados. Veja, meus irmãos, todos nós aqui que temos filhos sabemos que eu não estou lidando aqui com coisas simples. A educação é uma coisa extremamente complexa, a educação dos nossos filhos. E é um teste de fogo. Não é um teste fácil, não é? Mas nos compete a busca sempre por uma excelência nesse sentido. É como se o texto estivesse dizendo, você vai escolher uma pessoa que a família está toda desregulada, que os filhos são insubordinados, esse cara vive brigando com a esposa, está tudo bagunçado nessa casa. Primeiro ele governa o seu lar, depois ele está apto para governar a igreja. Os irmãos estão compreendendo a lógica? Se isso não fosse importante, se isso não fosse necessário, não fazia parte ou não faria parte da instrução que o apóstolo Paulo está dando a Tito. Vocês não vão, Tito, vocês não escolham aí qualquer homem
para exercer o papel de presbítero, não. Enxergue minimamente algumas qualidades. Continua o texto dizendo, porque é indispensável, mais uma vez a gente vai ter a palavra aqui irrepreensível, né? Vai ser indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Alguém pode abrir aí 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. Antes de ler, dispenseiro é o que toma conta da dispensa. Dispenseiro é um mordomo. O que é que a palavra de Deus exige do mordomo? O que é que a palavra de Deus exige do pastor ou do presbítero como mordomo? 1 Coríntios 4, 2. Quem achar pode ler. O que é que a palavra de Deus exige dos dispenseiros? Fidelidade. Andar de acordo com a vontade de Deus, que é o dono da dispensa. Meus amados irmãos, de quem é essa igreja? Essa igreja não é nossa. Interessante que ao longo da história, a gente vai ver, até na própria Bíblia, personagens, tá certo? Que em algum momento acharam que a igreja era deles. Lembra de Diótrefes? Diótrefes é um desses personagens. Espantava até mesmo aqueles que queriam trabalhar na igreja. Se achavam os senhores. É como se a igreja fosse a minha organização privada, né? É como se a igreja fosse a minha empresa. E aí eu vou administrá-la de acordo com a minha vontade. Não. É interessante que quando nós falamos, por exemplo, de planejamento, você tem a figura da visão, você tem a figura da missão. Você pode constituir qualquer empresa que você pensar. Você vai lá, vou fazer uma empresa de serviço doméstico, vou criar uma indústria, sei lá. Você é um empreendedor, você quer abrir a sua empresa e a empresa é sua e você vai dar a visão que você quiser dar e você vai ter a missão que você quiser ter e você vai produzir aquilo que você quiser produzir. Tá aí Mônica e Samara, empreendedoras, tá lá, elas têm a empresa delas. Elas vão fazer do jeito que elas quiserem fazer. Elas vão ter a missão que elas quiserem ter, que elas decidirem ter. Elas vão ter a visão que elas quiserem ter. A igreja é um pouquinho diferente. Quando nós trabalhamos a missão da igreja, nós simplesmente sistematizamos aquilo que a palavra de Deus já nos ensina. Quando nós tratamos e trabalhamos ou missão ou visão, seja lá o que for, nós simplesmente sistematizamos aquilo que já foi posto por Deus. Porque quando Deus criou a igreja, Ele já deu a essa igreja uma missão. Quando Deus criou a igreja, essa igreja já nasce com a visão que é a visão do próprio Deus para essa igreja. Então veja, irmãos, nos compete adequar a adequação à vontade de Deus. Então, o que é que nós somos? Dispenseiros. O dono da dispensa é Deus. Nós não somos o dono. Eu digo isso porque é muito importante que o pastor tenha essa consciência, que os presbíteros tenham essa consciência. E quando todos nós temos essa consciência, inclusive nós vivemos em paz e em harmonia. Muitas das dificuldades, das discussões que às vezes existem nos conselhos por aí afora, e graças a Deus nós não temos isso aqui na Sétima Igreja, louvado seja Deus por isso, muitas vezes é por essa questão. Como eu falei, os presbíteros precisam andar junto do pastor, o pastor precisa andar junto dos presbíteros. Nós não temos a figura do apóstolo, hoje nós temos a figura do pastor, não substitui, mas só para a gente seguir a linha, apóstolos e presbíteros, hoje nós teríamos presbíteros docentes e presbíteros regentes, pastores e presbíteros andando junto. É importante isso para a própria igreja. Não é só para a figura do pastor, para a figura do presbítero, é importante essa unidade, essa comunhão para a própria existência da igreja, para o próprio progresso da igreja. Dispenseiros de Deus. Aí nós vamos para algumas qualidades aqui que para mim são psíquicas, psicológicas, sociais, emocionais, que envolvem tudo isso. Não arrogante. A arrogância não tem lugar na liderança. O líder arrogante, ele está fadado ao fracasso. Ele não vai se sustentar em nenhum lugar que ele passar. Não é só na igreja não, viu? Em nenhum lugar que passar,
o arrogante se sustenta. Porque o que vem depois da arrogância é a queda, é a destruição. Deus não coaduna-se com os arrogantes. Ele exalta os humildes, ou os que se humilham. Não arrogantes, não irascível. Aqui é a ideia da pessoa irada, ou da pessoa pavio curto, né? Na realidade, todas essas coisas aqui, elas se completam, tá certo? Uma coisa chama a outra. Porque alguém que é irascível e não tem domínio próprio é um problema. Essa pessoa é uma bomba relógio, prestes a explodir em qualquer momento, em qualquer lugar. E você imagina isso num contexto de liderança. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Os irmãos que trabalharam, ou trabalham e que lidaram ou chefiando ou sendo chefiados, podem visualizar essas figuras. É agradável, né? Viver, ou conviver, ou trabalhar com um chefe, com um líder irascível, irado. Né? Que não tem domínio próprio. Aí o texto continua dizendo: não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Aqui, para mim, a ideia de dado ao vinho tem dois conceitos, né? O conceito do testemunho, que pode ser algo extremamente importante e necessário. Obviamente que a palavra de Deus não nos proíbe tomar um vinho, alguma coisa nesse sentido. O próprio Senhor Jesus foi contado entre os beberrões, num conceito equivocado que se existia da época. Contudo, todavia, porém, existe um princípio ensinado na palavra de Deus. Paulo trabalha esse princípio de forma muito interessante, quando ele diz que decidiu não comer carne. É pecado comer carne? Mas ele decidiu não comer carne para não escandalizar, para ganhar. Fiz-me fraco para com os fracos. Então veja, nós temos hoje na nossa sociedade, obviamente, um problema de alcoolismo terrível. Não sei se os irmãos conseguem enxergar isso. Então, jamais eu, enquanto pastor, os irmãos nunca vão me ver enquanto pastor, por exemplo, deixa eu só dar um exemplo, um recorte que me vem à mente agora, postando numa rede social minha algum tipo de incentivo à bebida alcoólica. Não farei isso jamais. Pode não ser errado do ponto de vista estritamente legal, mas o testemunho não é interessante. A influência para quem não tem controle não é interessante. A influência para os nossos adolescentes que estão sendo assediados não é interessante, é péssima. E essa ideia do vinho tem um outro componente, que é a questão de estar sóbrio. A sobriedade, inclusive, está aí mais na frente. Você gostaria de ser liderado por alguém que não é sóbrio? Não precisa ser liderado, não. Deixa eu pegar um exemplo mais complexo, mais complicado. Você está prestes a fazer uma cirurgia. E quando você está lá na mesa para fazer cirurgia, você descobre que o cirurgião tomou umas e outras. Tranquilidade total. Você vai estar tranquilo, não vai estar tranquilo? Existem funções. É por isso que dirigir e beber não combina. Dirigir e beber não... Porque eu preciso ter as minhas funções para liderar totalmente preservadas. Isso é sobriedade. É por isso que a liderança não pode ser contada entre aqueles que assim agem. Violência, cobiça, ganância. Esse é um ponto muito interessante. Eu estou terminando já, viu, irmãos? Hoje demorou um pouquinho mais pela nossa necessidade, mas só para que os irmãos entendam. Tem muita gente que busca a liderança por ganância. Tem muita gente hoje aí buscando ser pastor para ficar rico. Meus amados irmãos, se você conhece um pastor que enricou porque é pastor, duvide. Tem alguma coisa errada nessa história. Se ele já era rico antes, menos mal. Mas se ele enricou com o exercício do ministério, tem alguma coisa errada. Mas o que tem de gente querendo esse status de liderança por cobiça, por ganância, por querer ter, por querer fazer, por isso, por aquilo outro, ou seja, eu me predisponho, eu me coloco, vamos dizer assim, à disposição, mas o meu objetivo não é servir, o meu objetivo é ser servido.
pela ganância que existe no meu coração. O presbítero não pode ter essa qualidade, o pastor não pode ter essa qualidade. Ou esse defeito, melhor dizendo. Verso 8. Antes tem que ser o quê? Hospitaleiro. A hospitalidade, irmãos, pressupõe alguém que gosta de ter amizade, que gosta de conversar com as pessoas, que gosta de receber, que dispensa o seu tempo não apenas para os seus afazeres pessoais, mas compartilha o seu tempo com pessoas. Eu não sei, a gente talvez um dia possa trabalhar esse conceito de que a nossa casa precisa ser um lugar de terapia para muitas pessoas, se assim a gente puder fazer. Convide pessoas, e aí eu amplio aqui, tá? Para os irmãos, para a igreja de modo geral. Você tem uma família estruturada, você tem um lar sadio, você tem uma vida correta diante de Deus. Abra o seu lar para as pessoas enxergarem em você esse exemplo tão importante. Irmãos, meus irmãos, o mundo que nós vivemos carece de bons exemplos. Os nossos adolescentes estão sedentos de bons exemplos. Exemplo de pai, exemplo de mãe, exemplo de casal. Quais são os exemplos que os nossos jovens estão tendo, por exemplo, no casamento? Os irmãos acham que essas cantoras e esses cantores são exemplos? Porque muitas vezes são esses exemplos que os nossos filhos estão tendo. Porque nós, às vezes, não abrimos a nossa vida. Não convidamos, não abrimos o nosso lar. Amigo do bem, sóbrio, justo, piedade, uma vida piedosa na presença do Senhor. Alguém envolvido na igreja, nos trabalhos da igreja. Um homem de oração, um homem que busca o Senhor. E eu fecho, meus amados irmãos. Eu sei que o tempo já avançou bastante. Chamando a atenção para o verso 9. Apegado à palavra fiel. Essa é uma qualificação que o presbítero tem que ter. Alguém que conhece a palavra. Conhece a palavra para. Pastor, qual é o nível de conhecimento da palavra? Porque conhecer a palavra todos nós devemos conhecer. Todo crente deve conhecer. Mas exige-se do presbítero um nível um pouquinho mais elevado. Que nível é esse? Como aferir? Como medir esse nível? Veja, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então eu vou ter o conhecimento bíblico suficiente para conseguir detectar alguma coisa que está errada, dizer para aqueles irmãos que a coisa está errada e que conforme a palavra de Deus o caminho certo a ser seguido é esse. E o meu conhecimento bíblico deve ser no nível de que se alguém se contrapor a mim, eu ter capacidade suficiente para defender a fé. É a capacidade apologética que nós temos perdido ao longo do tempo, ao longo dos anos. Às vezes a gente sequer consegue identificar os males do nosso tempo. A cada dia que passa eu tenho ficado estarrecido com essa falta de capacidade da igreja do Senhor Jesus. As coisas vão entrando dentro da igreja. Meus amados irmãos, eu falo por mim como pastor, falo para os presbíteros, falo para os pais nas suas famílias. Nós somos a primeira resistência. Para mim, o primeiro pecado de Adão lá no paraíso não foi ter cedido, eu aprendi isso com o reverendo Weber, não foi ter cedido à vontade da esposa e ter comido do fruto proibido, não. O primeiro pecado dele foi não ter afugentado Satanás, foi não ter cuidado da sua esposa, quando ela estava sendo tentada, porque não conseguia identificar o perigo. E muitas vezes nós, pais, não conseguimos identificar os perigos que os nossos filhos estão correndo. Nós, pastores e presbíteros, precisamos identificar os perigos que a igreja do Senhor Jesus sofre nos nossos dias. E se necessário for, contrapor com argumentos, com ideias, com Bíblia, mostrando o que é errado e o que é certo. Se a divergência for grande demais, quem resolve é o presbitério. Vamos convocar o Concílio de Jerusalém de novo. Vamos deixar a cargo da liderança maior resolver questões que não são resolvidas. Mas a maioria dos problemas, das questões que nós temos já foram pacificadas, já foram resolvidas em 2000 anos de igreja. Então os presbíteros precisam estudar a Bíblia.
precisam conhecer a Bíblia, precisam conhecer o tempo, o mundo que nos cerca. Os pastores precisam ter esse conhecimento. Se faz necessário conhecimento para que a gente lidere. Você consegue enxergar alguém que lidera uma empresa que ela não entende nada daquilo que aquela empresa faz? Será que essa pessoa vai tomar boas decisões? Será que essa pessoa vai ser um bom líder? Os irmãos compreendem aonde eu quero chegar? Que Deus nos abençoe. Eu quero convocar a igreja para que ore sem cessar. Primeiro pela minha vida e pela vida dos presbíteros constituídos dessa igreja. Para que Deus nos capacite a cada dia. Nós estamos aqui para servir a Deus e para servir a igreja. Segundo, eu peço que a igreja ore para que Deus cada vez mais levante liderança masculina na nossa igreja. Eu nem falei aqui dos problemas que temos enfrentado hoje com relação à liderança masculina, que não é só na igreja, não, é no mundo como um todo. Nós precisamos orar, pedindo que Deus levante cada vez mais líderes, diáconos, presbíteros, pastores no nosso meio. E faço aqui um convite, uma convocação, um apelo a todos os pais e mães. Ensine o seu filho a se tornar futuramente, se assim Deus desejar, uma liderança na igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos dessa liderança na nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.